Oi, gente, muito boa tarde. Boa tarde para você, internauta, que está acompanhando essa live no nosso Facebook TV Jornal Interior. Hoje eu recebo aqui no estúdio a angiologista Luciana Marins. A gente vai conversar sobre dores nas pernas e problemas de circulação. Deixa sua pergunta aí na nossa live que ela vai responder, combinado? Hoje também tem dicas do chefe Vita Massa, aquela receitinha deliciosa. Tem reportagem mostrando a produção de café aqui pertinho, em Taquaritinga do Norte. Então, o que você está esperando por sua cadeira? Chegue junto, o cotidiano está só começando. E que atire a primeira pedra quem nunca sentiu dor nas pernas, sensação de cansaço e inchaço. A resposta pode estar na falta de circulação, problema causado por uma série de fatores. 1 a cada 4 pessoas no mundo morrem em decorrência de complicações por causa de trombose. Já as varizes acometem cerca de 70% da população adulta no Brasil. Por isso, hoje eu converso com a angiologista e vascular, doutora Luciana Marins. Seja muito bem-vinda aqui ao Cotidiano. Obrigada. Para falar sobre um problema que afeta não só com dores, inchaços, mas também afeta o psicológico quando a mulher vê a perna cheia de varizes, doutora. Dá uma tristeza, Dá uma não tristeza. é? Mexe com a autoestima de cada mulher. É verdade. É verdade. É importante a gente se amar, se gostar, né? Isso faz um diferencial até no dia a dia para dar segurança, né? No nosso caminhar para frente. É verdade. Agora vamos começar falando sobre essas dores, esses inchaços, esse problema de circulação. Quando é que a gente pode começar a prestar atenção que aquilo não pode ser um problema corriqueiro? Que eu trabalhei tanto, eu fiquei muito tempo em pé, eu cheguei em casa, tirei o salto e isso vai passar. Opa, um alerta, não passou durante tanto tempo, eu preciso procurar um médico, porque eu posso estar sim com um problema de circulação. Veja, não existe uma quantidade de dias que a gente possa justificar para dizer que é sintoma de varizes. Mas se aquele sintoma atrapalha teu dia a dia, você está sempre reclamando de dor nas pernas, é uma dor que alivia quando coloca para cima e começa a ser rotineiro, está na hora de procurar o cirurgião vascular. Né? Adequar o sapato, o tipo de trabalho, se você fica muito sentado ou muito tempo em pé, mas corrigindo algumas coisas do dia a dia, como melhora do peso, rotineiramente permanece com o mesmo sintoma, está na hora de procurar um médico. Entendi. Quem tem histórico na família, esse aí já deve ligar o alerta. Existe sempre uma probabilidade genética em relação às varizes. É um fator hereditário muito forte. Então, sabendo que tem alguém da família que tem uma tendência, você pode ter herdado aquele gene causando essa probabilidade de desenvolver as varizes. Mulheres têm mais propensão? Homens não têm varizes? Homens têm varizes também. Que a gente nunca escuta uma reclamação de um homem, né? É raro. É raro. Mas existe também. Mas as varizes realmente acometem muito mais as mulheres. Numa proporção de 3 para 1. Então, realmente, muito mais mulheres do que homens. Mas eu costumo dizer assim, quando o homem vem reclamar de varizes, geralmente já é cirúrgico. Ele vai adiando aquela procura, de modo que quando ele chega já está bem avançado. Entendi. E o exercício físico? Tem sempre aquela pergunta, o excesso de peso causa varizes, isso é verdade? Então, o exercício físico, ele é aconselhável para quem tem varizes ou não? Bem, a obesidade como doença como um todo, ela vai trazer diminuição desse retorno venoso. O que é o retorno venoso? É a recirculação, como se fosse uma circulação das pernas, o que a gente vulgarmente chama de circulação. Então, se você está com aumento de peso, esse retorno venoso, ele diminui, o sangue acaba se acumulando muito mais nos tornozelos, e isso dá um inchaço, sensação de peso. Então, perder peso é bom para as varizes. Sim, sim. Eu oriento as minhas pacientes que vai operar de varizes, já está toda prontinha para operar,
bota um tênisinho, vai fazer exercício, dá aquela estimulada no exercício físico para que elas não ganhem peso depois até mesmo da cirurgia. Mas em relação ao exercício físico e varizes, que aí seria um assunto diferente da obesidade, os estudos já comprovam, o último congresso falou muito, que exercício físico é muito bom para quem tem varizes. Inclusive o exercício físico vai tentar segurar essa circulação com pequenos músculos que tem segurando as veias. Então ele vai elevar, de modo que vai diminuir essa possibilidade de você desenvolver varizes. Ah, quer dizer que se eu fizer exercício vou desenvolver menos varizes? Você vai melhorar do teu estado físico, vai melhorar do cansaço das pernas, vai melhorar a circulação. Visivelmente você não vai melhorar, mas você melhora uma circulação e um bem-estar como um todo. Uhum. E outra grande pergunta que eu já vou adiantando é a musculação. Sim. Muita gente pergunta, eu posso fazer todo tipo de exercício? Pode. Os melhores exercícios para quem tem varizes são aquele que trabalha a respiração. Então eu tenho pilates, não é verdade? Eu tenho a hidroginástica, são exercícios que trabalham a respiração em relação à pressão dentro da nossa caixa torácica e dentro do abdômen. Mas a musculação é um dos ótimos exercícios que a gente tem e está liberado para quem tem varizes. Basta poder respirar normalmente. Então esse é um mito que muita gente pergunta e eu vivo batendo na tecla. Não tem problema, Não tem que problema. fazer exercício. Exercício físico faz muito bem, sim, para a nossa saúde. Inclusive, doutora, essa má circulação pode acarretar vários problemas na nossa saúde, não é verdade? Agora a gente vai conhecer a história da Águida. Ela tem 48 anos. Sentia, doutora, tanta dor na perna que ela mal conseguia andar. Vamos ver? Vamos lá, simbora. Dona Águeda trabalha como técnica de enfermagem e passa muitas horas em pé. Foi durante um plantão na unidade de saúde que ela sentiu um cansaço nas pernas. Eu fui ao ortopedista pensando que era porque eu fico muito tempo em pé e poderia ser uma distensão muscular, mas não era. Era a inflamação nas varizes do tempo que eu fico em pé. 12 horas em pé, sempre correndo para lá e para cá, e eu não me ligava de fazer uma caminhada. E de repente começou a inflamar, ficar vermelha e eu tive que procurar um vascular. Daí ela buscou ajuda médica e teve de tomar medicamentos, dos quais ela ainda faz uso e teve de mudar hábitos. Fazer as caminhadas, 20 minutos de caminhadas, pediu uma ultrassom da minha perna e foi quando deu o diagnóstico que eu estava com a inflamação nas varizes, que é flebite o nome, um começo de trombose. Eu tive que me afastar 15 dias da unidade para cuidar dessa patologia. E passou as meias. Eu tenho as meias que elas passaram para mim. Sim. E o remédio, que é para ajudar a circulação. Dona Águeda também toma cuidados com a alimentação e não descuida para que os sintomas não voltem mais. Também tem a questão da alimentação. Você tem que parar de comer muita gordura. Você não pode engordar de jeito nenhum. Você tem que estar com o peso balanceado, porque também prejudica o próprio peso. Ai, Águida, muito obrigada por compartilhar a tua história. Você não sabe o quanto é importante esse teu relato para ajudar milhares de pessoas que sofrem com essas dores e às vezes não tem esse start assim, eu vou procurar um médico para saber o que eu tenho e ficam adiando e sofrendo cada vez mais. Não é isso, doutora? Isso. E lembrando que quem tem varizes, existe uma grande possibilidade de ter a flebite. A flebite é a inflamação dessa variz. Muitas vezes os pacientes vêm sem sintoma, varizes muito grossas e não tem sintomas. E aí justifica, doutora, eu não quero operar porque eu não sinto nada. E essa varize pode estourar quando ela é muito grossa? Exatamente. Então, esse é um dos grandes motivos da gente operar um paciente. Ele pode ficar tendo crises de flebite rotineiramente, o que vai atrapalhar o dia a dia. Ele pode sangrar, essa varize ela pode sangrar espontaneamente. Muitos relatos, eu estava tomando banho, eu não estava fazendo nada e ela sangrou porque houve um aumento daquela pressão. E também favorece a formação de úlceras, que são aquelas feridas que demoram a cicatrizar. Então a varize ela não só é estética, não só é beleza. Sim, é saúde. Ela também precisa ser operada por uma questão de saúde,
principalmente do que você vai desenvolver ao longo do tempo, né? Você vai envelhecendo e essas varizes tendem a piorar. Aparecer cada vez mais, né, doutora? Quando se faz essa cirurgia para retirada ou aplicação dos vasinhos com a espuma, elas podem retornar? Existe uma probabilidade de você desenvolver varizes. Você nasce com a tendência a ter varizes. Então, você vai tentar limpar, você vai operar, você vai fazer as aplicações, seja ela laser, espuma, qualquer aplicação, as pernas vão ficar lindas. Porém, essa paciente tem que fazer um retorno, ela tem que acompanhar, porque ela tem uma tendência a formar varizes. Então, é como se fosse uma manutenção. É tratamento. É, uma manutenção. Então, vai ficar com a perna limpa, bonitinha, shortinho. Aí, a cada 6 meses, a cada 1 ano, vai depender do que vai nascendo. E aí, você vem com a aplicação para não deixar desenvolver tudo de novo. Então, não é que aquela variz que você arrancou, que você retirou, que ela volte, mas como aquela Outras paciente existe aparecem. probabilidade e outras podem aparecer. Exatamente. Entendi. Qual é o momento certo de fazer essa aplicação? Existem vários tons de varizes. Tem umas que são mais rosadas, Isso. aí outras que já são mais avermelhadas, outras que já são esverdeadas. Isso. Conta pra gente. Isso. A gente não classifica por tom, a gente classifica por tamanho. E tamanho é milímetros, são muito pequenas. Então, tem aquelas bem pequenininhas que formam muito, fica... Parece uma teia de aranha, assim, né? Espalhada. Isso. Existe aquelas azuladas que muitas vezes vão formar com o passar do tempo naquelas que ficam para fora, que são como realmente- se fossem uns coágulos. E aí vão formar aquelas varizes propriamente ditas, que são aquelas que são externas. Que eu digo, parecem uns cobrinhas, uns cordões, né? Então, assim, dependendo do tamanho dessas varizes, nós vamos instituir o tratamento. E aí, toda variz que é aquela puladinha para o lado de fora, essa é cirúrgica. Às vezes a espuma resolve. Entendi. E meias ajudam bastante? Ajuda muito, porque ela ajuda nesse retorno venoso. Então, como a meia, ela comprime a perna, ela empurra esse sangue a voltar para a barriga, ela está ajudando nesse retorno venoso. Então, para quem tem essa tendência, usar meia é importante para que ela não desenvolva nem tão cedo, né? A gente posterga o surgimento de novas varizes. Muito bem, doutora Luciana Marins, a gente conversou hoje sobre problemas de circulação, sobre varizes. Obrigada, viu, doutora? Até a próxima, se Obrigada, Deus quiser. Marcela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta, eu tô na cozinha, porque hoje é quarta-feira, é dia de dicas do chefe Vitamassa. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o cotidiano aqui na cozinha, quarta-feira, né? Dia de dicas do chefe Vitamassa. Hoje, receitinha deliciosa, super fácil. Eu tenho certeza que você e sua família vão adorar. Sabe por quê? Porque a receita é de chocolate quente. Olha que criativa! A chefe Shirley Rossellini, seja muito bem-vinda aqui ao cotidiano. Ela que intitulou, viu? Chocolate quente. Então, vocês já sabem que é um chocolate quente usando o melhor biscoito, esse chocolate aqui, e meio amargo. Meu preferido é esse aqui, viu, gente? Shirley, seja muito bem-vinda aqui ao cotidiano. Parabéns pela criatividade. É fácil de fazer. Facílimo. Com todos os ingredientes que você tem em casa, você consegue fazer. Muito bem, então vamos aos ingredientes. Para o chocolate quente, vocês vão precisar de uma caixinha de creme de leite, 2 xícaras de leite, 4 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de cacau em pó, 1 colher de sopa de amido de milho, 1 colher de sopa rasa de canela e 1 pacote de biscoito chocolate meio amargo Vitamassa. Tudo separadinho aqui. Qual o primeiro passo? Primeiro passo, você vai pegar todos esses ingredientes, menos o creme de leite, e bater todos no liquidificador. Só esses daqui, sem o creme de leite não, certo? Certo. Em seguida, vai colocar na panela e mexer até ferver. Muito bem. Certo? Depois que ferver, você desliga o fogo
e acrescento o creme de leite, que é para dar brilho, Que é pra finalizar. para finalizar. É muito fácil. E colocar os O biscoitinhos biscoitinho. Não tem segredo. Então vamos lá, vamos para o primeiro passo. Vamos colocar no liquidificador 2 xícaras de leite, também. As 4 colheres de sopa de açúcar, açúcar, o cacau, cacau em pó o amido e o amido. e a canela. Pronto, como eu tinha falado, por último, o creme de leite. E liquidificador. Pronto. Depois de liquidificar todos os ingredientes, Certo. colocar na panela em fogo baixo Fogo baixo. e mexer até levantar a fervura. Ah, aí quando ferve é que vai o creme de leite. Isso. Depois que ele estiver fervendo, você desliga o fogo e coloca o creme de leite, que é justamente aquele para dar o brilho, para ele ficar mais encorpado. Daqui a pouquinho chega o inverno, então é uma bebida que é super bem-vinda nessa estação, né? As crianças adoram chocolate quente. E ainda mais com esse biscoito chocolate que dá naquele sabor, que dá aquela crocância também, fica diferente. E o bacana, gente, é que o chocolate, ele tem 4 sabores, um mais gostoso que o outro. Esse que a Shirley tá usando aqui, ele é o meio amargo, mas tem chocolate ao leite, trufas e chocolate branco. Então você pode brincar com os sabores, deixar o seu chocolate quente muito mais saboroso e, claro, de acordo com o gosto da sua família, né? Aqui é o ponto do chocolate quente, ó. Ele fica um pouco grossinho. Aí, como eu havia falado, aí por último desligou o fogo, certo? Certo. E coloca o creme de leite. O creme Que é pra finalizar, né? É, pra finalizar com o biscoito, certo? Certo. Aí mexe um pouco até diluir o creme de leite pra ficar homogêneo. E agora a gente vai colocar o biscoito, o chocolate. Vou colocar O biscoito vai agora. Eu achei que o biscoito fosse na hora de servir. um punhado. O chocolate. Vai a gosto, tá certo? Certo. Porque quando você montar, vai ficar aquela crocância. Nossa, que legal. Mexe um pouquinho, pronto. E já tá finalizado. E o bacana é que enquanto eu tô mexendo aqui, a cobertura do chocolate, ela vai incorporando também Isso, ao também. chocolate. É. Olha que massa. Olha, Ele vai pegar a quentura também, vai dar vendo? gosto também. Muito bom. Tá pronto? Tá prontíssimo. Facinho? Agora é só montar. Tá vendo? Então vamos montar. Vamos montar a tacinha do chocolate com o chocolate E o chocolate para e o finalizar. chocolate quente. Aqui vai só finalizar decorando. Com chantilly. Vai colocar o biscoito, O biscoito. mais uma farofinha. Gente, que lindo que ficou. Posso provar, chefe? Pode sim. Olha. Deixa eu tirar essa folhinha. Colocar aqui. Começar pelo biscoito, né? Adoro. Ó. Ó. Que delícia. E aí, gostou? Muito. Olha, gente, cremoso. Receita bem prática. Saboroso, não é muito doce. Dá pra sentir a crocância do biscoito. Tá aqui misturadinho. Arrasou. Adorei. Obrigada, viu, chefe? De nada. Até a próxima, se Até Deus a quiser. próxima, querida. Tchau, tchau. Tchau. Bom, gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta eu tô lá no estúdio, viu? Me espera que eu volto rapidinho. Ei, você quer ganhar o álbum da Copa América 2019 e poder colecionar as figurinhas dos principais craques do futebol sul-americano?
Olha, o portal NE10 Interior vai te presentear, viu? Para saber como, basta acessar o endereço www.ne10interior.com.br. Aí você acessa a matéria que você vê em destaque. Depois preenche o formulário de cadastro e pronto. Aí é só ficar na torcida para você ser um dos sortudos que levará este álbum, ó, para casa. Então, o que você está esperando? Acesse agora mesmo NE10 Interior e se cadastre. De volta com o cotidiano, gente. A pequena Taquaritinga do Norte, aqui no Agreste, é conhecida pelo clima ameno das baixas temperaturas e pela produção do café. Na cidade, algumas famílias produzem o grão que é presente na mesa dos pernambucanos em forma de bebida. Em Taquaritinga do Norte, há muitas fazendas com plantação de café. Esta é uma delas. O clima do Agreste e a altitude a quase 1.000 metros acima do nível do mar, no topo das serras, são os responsáveis pelo desenvolvimento dos cafezais. A gente tem altitude, uma média de as propriedades que cultivam café acima de 700, 800 ou 900 metros de altitude, e tem o clima frio de brejo de altitude que a gente tem aqui em Taquaritinga. E além disso, o nosso cultivo, que é um cultivo de café sombreado, ou seja, o café está plantado ao lado de outras árvores que protegem do sol durante o dia e deixam numa temperatura ideal para a maturação do café. O fruto está verde porque esta não é a época da colheita. Vai ficar no pé até setembro, quando completa os 9 meses de amadurecimento. Depois de colhido e secado ao ar livre, o grão do café fica com essa textura aí. Por enquanto, ele não tem aquele cheirinho de café que a gente conhece, nem muito menos o sabor. Precisa ser torrado. O processo de produção do café, eu costumo dizer que passa um ano, porque da florada para a colheita, no caso da flor, para o grão se desenvolver e a gente poder colher do pé, passam uma média de 9 meses. Depois da colheita, o café vai para os terreiros, ou no chão, ou suspenso, para secagem. Depois desse período de secagem, é que ele vai passar pelo equipamento que vai tirar a casca, certo? Que o nosso processamento é o processo natural, então ele é secado com a casca. E depois que é retirada essa casca, é que o café pode ser torrado. Ou seja, leva em média um ano para o café, que teve aquela flor lá chegar na mesa das pessoas. Os grãos são colocados nesta máquina de torrefação e ficam sendo revirados até chegar numa cor mais escura. Depois de retirado, o grão é revirado. O café pode ser comprado desse jeito aí, em grãos. Há quem prefira assim porque ele perde com menos facilidade as propriedades. Tem crescido a procura pelo café em grão. E essa procura se dá pela questão de preservar o grão, as qualidades do café. Eu costumo explicar que o café, antes de se tornar o pó que a gente consome em casa, foi uma fruta. E quando a gente torra o café, começa o processo de oxidação do grão. Da mesma maneira que acontece com outros alimentos, como uma fruta ou mesmo um pacotinho de batata frita, quando a gente abre, que ele começa a perder o aroma, o sabor. A mesma coisa acontece com o café. Depois que ele é torrado, o grão vai preservar um pouco mais e demorar, retardar esse processo de oxidação. Porém, depois de ele moído, vai se acontecer um processo numa velocidade mais acelerada. Então, ao você adquirir um café moído, é interessante você preservar ele com a embalagem fechada ou num pote hermético. E se você não for consumir esse café dentro de uma semana, inclusive colocar na geladeira. Mas também, claro, é consumido da maneira mais comum, em pó. Para chegar nesse formato, o grão é colocado num triturador como este. Mas também pode ser triturado num processador ou no liquidificador que você tem em casa, por exemplo. Nesta cafeteria saiu um expresso, um dos mais pedidos. A cara do brasileiro, mas também tem muita variedade inovadora. Também a cara do brasileiro, que gosta de dar uma diferenciada. Esta mistura gelada leva suco de laranja e o café, uma mistura de dar água na boca. E aí, você prefere o quê? O quente ou o gelado? Delícia, né? Eu amo café.
E ó, Taquaritinga do Norte não é só conhecida pela produção do café não, viu? Esse mês, turistas de todo o Brasil lotam a cidade porque o município é cenário do Curta Taquari, um festival de cinema. O Tomás Alves está lá em Taquaritinga e tem mais informações pra gente. Tomás, boa tarde para você. Olá, Marcela, boa tarde para você e para você que nos assiste. A 12ª edição do Curta Taquari, aqui em Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco, acontece entre os dias 22 e 27 deste mês. Serão 90 curta-metragens e mais um longa. Esse material é produzido de 19 estados do Brasil e mais 7 países. Então, sobre esse assunto, a gente conversa aqui agora com Alexandre Soares. Ele é idealizador do evento, também cineasta. Boa tarde para você. Como funcionam essas exibições? A gente está aqui na praça onde acontece tudo, né? Tudo de graça. Sim. O Curta Taquari, na verdade, é um espaço de difusão das obras em curta-metragens brasileiras e também internacionais. A ideia do Taquari nada mais é que juntar realizadores aqui em Taquaritinga do Norte, nessa cidade pequena, fria e tão bonita. Muito aconchegante. Pois é. Para quê? Para a gente juntar essas pessoas e a gente possa exibir os filmes que levem reflexão para a população. A ideia do festival é que a gente possa um pouco olhar para dentro da alma do povo brasileiro e também sobre a cultura. É um momento que a gente possa discutir e refletir sobre questões sociais, ambientais e políticas, por que não? Na verdade, o Curta Taquari acontece durante 6 dias e temos sessões, exibições em praça pública, também temos workshops e oficinas. É isso que eu ia te perguntar também. Então, além dessas sessões, né, dessas exibições, tem muita atividade paralela rolando também. Sim, porque além de difusão, o Curta Taquari se preocupa na formação. Porque formação é realmente o que fica para a cidade. É através das oficinas que os alunos, os estudantes e moradores da cidade acabam tendo um acesso maior ao universo do audiovisual. Muito bom. Queria falar para vocês também que além dessas sessões, além dessas oficinas e workshops, está rolando também aqui na cidade, durante o evento, o Movimento Cinema Instantâneo, né? Um grupo de pessoas de vários estados do Brasil em que o pessoal começa a produzir conteúdo mostrando a realidade daquela cidade. No caso, aqui Taquaritinga do Norte. Sobre esse assunto a gente conversa aqui agora com o Antônio Fargoni. Ele é ator e diretor. Como é que funciona? Vocês chegaram com a equipe de vocês aqui e aí vocês têm que ter a sensibilidade e olhar para retratar essas especificidades da cidade para serem exibidas no dia do evento. Na verdade a gente já começa o processo de criação um tempo antes, né? Onde a gente trabalha com alguns produtores locais, que no caso o Alexandre e a Carla Ferreira foi mandando conteúdo para a gente, e a partir disso a gente foi criando histórias para estar realizando aqui, né? Uma das ideias desse movimento é estar realizando filmes de uma maneira mais prática e com baixo orçamento. Fazendo com que pessoas que não tenham acesso ao cinema estejam ali envolvidas com a gente e de uma maneira coletiva a gente possa mostrar que é possível estar realizando cinema mesmo sem muitos recursos, né? Sim, muito obrigado. A gente sabe que é bem difícil viver de cultura nesse país, então quando a gente encontra edições e pessoas que dão um empurrãozinho nisso aí, fica melhor. Para vocês saberem qual é a programação completa, dá para acessar o site Curta Taquari, com Y no final.com.br. A programação é vasta, então tá tudo detalhado lá no site. Marcela, com você aí do estúdio. Todo mundo tem um truque para ensinar. Eu gosto de incrementar o meu lanche saudável com os iogurtes naturais Bom Leite, nas versões integral ou desnatado. Gente, com granola, com mel, na salada de frutas, tudo fica muito mais gostoso, claro, com Bom Leite. Você que é do nosso estado e quer os produtos Bom Leite aí no seu negócio, entra em contato por esse telefone aqui, que está aparecendo na sua tela, DDD 81 3735 1062, ou acessa @Bom Leite Oficial e facebook.com/bomleite. E o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. Não esquece que amanhã, 1h45, estou aqui de volta. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.